pelo amor de mão, a nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Senhor, meus queridos, hoje eu venho falar de duas experiências que eu tive em oração, em resposta de oração. A primeira experiência foi quando eu ainda estava no mundo e a minha mãe descobriu que ela tinha arritmia no coração. E eu fiquei muito assustada e a minha mãe passava muito mal e eu fiquei começando a pensar que era isso. E eu fiquei assustada demais, então eu fui orar. E quando eu orei, eu falei para Deus, Deus, por favor, se isso for dar algum problema futuramente para minha mãe, se minha mãe for morrer com isso, por favor, passe essa doença para mim. E eu orei isso muito sério, chorando, desesperada, porque a coisa que eu mais amo na minha vida é minha mãe. E Deus sabe de tudo, e como eu sou mais jovem, eu sei que eu aguento mais coisa, o meu coração ainda tá mais novo. Então eu orei muito sério isso. Então eu fui e falei isso pra Deus. E mais tarde, acho que uns 3 anos depois, sem ela tratar, sem ela tomar remédio nem nada, uns 3 anos depois a gente foi fazer uns exames de coração, nós duas, e eu queria colocar silicone e ela pegou e entrou na onda também, e a gente foi fazer exame de coração. E quando a gente chegou lá, a minha mãe falou: Aline, eu tenho duas notícias. A primeira é boa e a segunda é ruim. Qual que você quer primeiro? Aí eu sempre peço a ruim, porque a boa vai ser lucro. Então eu fui e falei a ruim. Aí ela falou: você tá com arritmia. Na hora eu fiquei meio assustada, mas aí depois eu lembrei da minha oração. E eu fiquei feliz. E eu falei: nossa. Aí eu falei: e a ruim e a boa? E ela falou que a boa era que tinha desaparecido dela. E eu falei: nossa, minha oração foi ouvida. Então, tipo assim, hoje eu não sei, ainda não fiz exame, também não tratei. Isso pra mim não fez muito efeito de eu ir no médico nem nada. Mas eu tenho até hoje os exames e ainda vou no médico agora que eu cheguei aqui em Portugal, que eu quero saber mais sobre isso, se eu preciso de tratamento e tudo mais. Mas foi uma resposta da minha oração. E eu sei que Deus ouve quando a gente ama uma pessoa, quando a gente. Uma pessoa da família, né? Não é aqueles amor passageiros. Um amor de filha para mãe. Então eu pedi isso para Deus. E a segunda experiência com Deus que eu tenho é a experiência que. Uma experiência que eu tenho é que aconteceu dia 27 de janeiro, agora de 2018. Eu estava no Congresso das Mulheres e a gente estava ouvindo a pregação e depois terminou a pregação de uma pregadora de fora, que não é da nossa igreja e que eu não conheço. E ela pegou e eu tava orando o culto inteiro: Deus, me abraça, eu tô tão triste, tá dando tudo errado, eu quero fazer os meus documentos e tá dando tudo errado. E eu tava muito triste, querendo que os meus documentos aqui saíssem logo para mim trabalhar fixo o mais rápido possível. E aí eu fiquei muito triste, né? E eu falei: Deus, me abraça, vem aqui, me abraça, porque eu tô precisando só de um abraço do Senhor. Então eu orei assim durante o culto. Só que em pensamento, eu não falei isso alto. E em pensamento mesmo. Não saiu da minha boca. Então terminou o culto e essa pregadora desceu, pediu para os obreiros orarem pelas pessoas e tudo mais. E ela desceu do púlpito e veio em minha direção e me abraçou e falou: recebe o abraço de Deus, porque Ele tá mandando eu te dar um abraço. Ele disse que você precisa de um abraço. Então eu fiquei, nossa, muito feliz, porque foi a resposta de que Deus me ouve. Ele tem tantas coisas para ele fazer. E é claro que nada se limita a Deus, né? Ele faz todas ao mesmo tempo, mas tipo assim, ele tem tantas coisas no mundo para ele pensar, ele tem tantas pessoas que realmente sofrem e que clamam a ele e ele decide ouvir uma pecadora como eu, uma pessoa que não sofre nem a metade do que muitas outras sofrem. Então, tipo assim, e ele ainda se importa comigo. Então é isso que me deixou marcada nessas experiências que ele me ouviu em oração. Teve mais algumas,
porém eu não vou falar nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, mas eu agradeço a Deus por tudo, e eu dedico esse canal, e eu dedico esse vídeo, ele já sabe, eu já entreguei nas mãos dele, a ele, e eu falo pra você, ore porque a oração é a chave. Eu tenho um caderno de oração, e eu também quero incentivar você a ter um caderno de oração, porque nele eu anoto todos os meus pedidos e a data que eu comecei a orar por eles e a data que eu recebi o milagre. Normalmente Deus demora 2 meses para me responder se eu orar todos os dias. Então, não é uma coisa que para mim saber mais ou menos o tempo, entendeu? Não é para mim certo que vai ser, mas eu oro crendo que Deus está me ouvindo e as coisas que Ele não me responde, eu sei que não é da vontade dele. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez por mim, por todos os meus pedidos que Ele respondeu e que Ele realizou. Tanto esse problema no coração, para mim isso não é um peso, porque eu sei que se fosse na minha mãe, talvez a vida dela seria mais curta e eu pedi para ele prolongar a vida da minha mãe, porque eu preciso dela. Eu amo muito ela. Eu sei que tem gente que perdeu a mãe muito novo. Meu marido, ele perdeu a mãe com 4 anos e assim, eu me sinto honrada por Deus ter prolongado a vida da minha mãe através disso. Então, é isso que eu venho falar nesse vídeo. Ore porque Deus vai te responder. E se não acontecer, não fique magoado com Deus, porque isso é livramento. Quando Deus não realiza uma coisa, é livramento, é realmente um livramento. E é isso que eu venho deixar para vocês. A paz do Senhor e que Deus te abençoe muito através do meu canal, porque não é só meu. Primeiramente, antes de passar na minha mão, ele é de Deus. Então, tchau, beijinhos.